Bom dia, eu sou Carlos Fernando Andrade, arquiteto urbanista, fui eleito conselheiro federal pelo CAU aqui do Rio de Janeiro e gostaria de passar a minha experiência desse 1 mês e pouco, onde eu já estou representando o nosso Estado. É uma prestação de contas, portanto, ainda muito inicial, porque nós só tivemos oportunidade de ir a 2 plenárias e a 2 reuniões de comissão. Eu explico. O Conselho em Brasília se reúne a cada 15 dias, uma vez para discutir, se reunir na plenária, onde reúne todos os estados e mais um representante das entidades de ensino, que também é eleito para isso, e nas outras 2 semanas se reúne uma determinada comissão, a qual o conselheiro faz parte. A minha comissão, e a da qual eu posso falar, portanto, é a Comissão de Ética e Disciplina, SED. Portanto, eu já tive 2 reuniões. A primeira plenária, que foi basicamente para eleger o presidente nacional, onde é eleito um dos conselheiros federais, no caso foi eleito o representante do estado do Ceará, Luciano, e a composição das comissões. Eu fui eleito para a Comissão de Ética e Disciplina, e da qual eu já tive 2 reuniões também. Eu acho que o que foi importante nesse período, nesses 2 meses, vamos dizer assim, foi logo no início que nós tivemos a incumbência de levar um abaixo-assinado com cerca de 1.200 assinaturas, não só do Rio de Janeiro, porque foi um abaixo-assinado feito pela internet, que pedia o aumento do desconto das anuidades pagas à vista, não é? Hoje em dia são 10% e o abaixo-assinado falava em 15%. Foi uma tarefa bastante espinhosa, porque numa plenária que tinha uma finalidade muito específica, que era a eleição do presidente, eu tive que, primeiro, fazer com que meus pares acolhessem essa reivindicação, o que foi conseguido por unanimidade, praticamente, e foi votado, então, um encaminhamento à futura comissão, eu digo futura porque ela ia ser eleita ainda, de finanças, não é? Esse pedido, esse abaixo-assinado foi encaminhado, ele passou pela Comissão de Finanças, portanto, na reunião seguinte daquela comissão, e foi deliberado que iam fazer estudos técnicos. Esses estudos ainda não estão prontos, mas eu acho que a gente teve uma grande vitória. Na plenária seguinte, portanto a segunda da qual eu participei, ficou claro que a questão econômica, ou melhor, a questão financeira dos arquitetos precisa ser discutida, né? Eu acho que a grande vitória desse abaixo-assinado, dessa iniciativa do Rio de Janeiro, foi introduzir a discussão no âmbito do CAU, que nem todos somos príncipes, né? Eu estou parafraseando o Fernando Pessoa, quando ele diz todos são príncipes. Não, não somos príncipes. E ele diz, mas estou farto de semideuses. Eu acho que a vitória foi essa, não somos semideuses, somos profissionais que, na medida em que o país enfrenta dificuldades, nós também encontramos dificuldades e o CAU não pode ser mais uma dificuldade. Pelo contrário, eu acho que essa discussão que se abre é como é que vamos tornar o CAU um instrumento em prol da sociedade e em prol da profissão e, portanto, dos profissionais. Nesse sentido, amplia-se a discussão, quer dizer, a própria Comissão de Finanças foi sensível em acolher o nosso pleito e até colocar outras questões que são importantes, não é? A questão, por exemplo, dos recém-formados, que tem uma dificuldade enorme de se introduzir no sistema do CAU, a duplicidade de cobrança entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, que às vezes se confundem numa mesma pessoa de ser humano, no mesmo profissional, não é?
enfim, e uma série de questões que estão sendo, nesse momento, discutidas no âmbito da comissão. Na comissão de ética, nós também tivemos alguma presença importante, estamos discutindo a própria noção de ética e disciplina, o código, mas também o que eles chamam de dosimetria das penas. Existe, obviamente, uma tendência enorme de qualquer conselho, imagino eu, de se tornar uma estrutura punitiva, quando o que a gente quer, principalmente, é defender a sociedade, não punir por punir, não é? Então existe essa questão, mas na nossa comissão, que temos mais 4 membros, ela vem se mostrando bastante sensível a essa discussão, inclusive já ganhamos de que trazer em abril um seminário nacional aqui para o Rio de Janeiro para a gente poder discutir essa questão. Existem questões que eu acho que são de âmbito geral, por exemplo, a questão do plágio na arquitetura. Eu brinquei, parafraseando acho que um senador americano, dizendo, olha, plágio em arquitetura é muito difícil de se saber, né? Mas é igual pornografia, eu não sei definir, mas sei perfeitamente quando me deparo com ela. Então, plágio na arquitetura também tem um pouco esse aspecto e que existem, pululam no Brasil inteiro, talvez vocês não saibam, processos de um arquiteto contra outro, e o que na verdade existe, que a gente tem que separar, é quando é que esse problema é um problema do arquiteto com seu cliente e do arquiteto com um colega, né? São 2 ambientes bastante distintos com essa questão do plágio. E outras questões, por exemplo, a aplicação da dosimetria, como eu já falei, que precisa ser melhor discutida, não é? Então, eu acho que, quando me perguntam o que é que mudou no CAL, eu acho que, estadualmente, eu não sei porque são ambientes separados, quer dizer, eu represento o CAL na federação, mas certamente a gente não conseguiria fazer uma mudança expressiva no estado do Rio de Janeiro se a gente não consegue fazer uma mudança muito mais expressiva em termos nacionais, porque é uma federação, é um conselho federal e o que se discute em Brasília e principalmente o que se determina em Brasília, e nós já estamos no 7º ano de existência dessa estrutura, ou seja, o que se definiu, o que se regulamentou nesses últimos 6 anos, precisam ser revistos. Não entenda isso como uma crítica, eu acho que o CAL foi se formando, né, na medida em que foi funcionando também, aquela história de trocar o pneu enquanto o carro está rodando, mas de qualquer maneira, nesse momento, eu acho que existe espaço, existe necessidade e já existe uma história acumulada para a gente poder fazer essa revisão de uma série de institutos, não é? Do qual estamos baseando a nossa profissão. Eu acho que eu vejo que mudou nacionalmente, existe a perspectiva da necessidade da mudança, ou seja, o que já é um grande fato, quer dizer, quando você está estabilizado e acha que está tudo bem, a possibilidade de mudança é nenhuma. Quando você verifica que existe entre seus pares um desejo também de mudança, eu acho que é muito importante. E isso vai certamente se refletir em todos os estados, e o Rio de Janeiro não será diferente disso, né? Eu acho que nosso primeiro momento de prestação de contas que eu vejo foi isso. Eu ainda me senti no começo levando houve uma discussão onde eu perdi de 26-1, um fui eu, né? Mas de qualquer maneira existe esse desejo, essa sensibilidade de que muitas coisas precisam ser modificadas e eu espero que esteja contribuindo para isso. Obrigado.